Dizem que a invenção da pílula anticoncepcional foi um momento histórico de libertação sexual para as mulheres, né, que poderiam promover suas próprias escolhas. Eu acho que também um outro momento de virada no mundo, que não tem nada a ver com isso, foi a invenção do controle remoto. Porque até então, até 30 anos atrás, 25, 30 anos atrás, era muito complicado você mudar de um canal na televisão. Você tinha que levantar, tinha um botãozinho ali, você mexia, etc. E hoje em dia, com um simples clique, isso já faz algum tempo, é claro, um simples clique você muda de emissora, né? Você não está gostando daquele programa, você vai para outro lugar. E foi isso que aconteceu comigo no domingo. Domingo, aliás, é um dia terrível, né? Para quem não tem o que fazer e fica vendo televisão. E eu, numa dessas passagens de um canal para o outro, eu vi o Luciano Huck no Maracanã. O Luciano Huck está longe de me agradar como apresentador, como, sei lá, qualquer atributo que ele possa ter. Mas eu tinha ouvido um trecho de uma entrevista no domingo pela manhã, onde ele anunciou que seria o apresentador do jogo solidário que aconteceu no Maracanã nesse domingo, a favor das vítimas do Rio Grande do Sul. E aí eu parei para ver, e várias personalidades do mundo artístico e ex-jogadores começaram a passar numa espécie de zona mista. E eu falei, eu vou ficar aqui um pouco acompanhando esse pré-jogo. E de fato, as pessoas não escondiam a emoção de estarem no Maracanã, de vestir uma camisa que homenageava, né, o Rio Grande do Sul, os dois times, né, União e Esperança, e acabei ficando lá até o final do primeiro tempo, vendo ex-craques do passado, né, esses sim que davam tratos à bola. Antes do jogo, né, o hino nacional brasileiro foi tocado, foi cantado, e depois o hino do Rio Grande do Sul. E olha, sinceramente, foi emocionante ver aquele público presente, quase todos eles com cartazes e frases de apoio ao povo gaúcho. E isso me emocionou profundamente, porque o Brasil, quando se dá no o povo pelo povo, o brasileiro sabe o que faz. É solidário, é honesto, é decente. Um país com menos proibições e mais permissões, com menos burocracia, com mais incentivo às ações do bem. É esse Brasil que é possível, mas impossível com a classe política, de um modo geral, que tem se apresentado para nos representar. O Farol de Limeira está no ar.
Muito bem, 28 de maio, terça-feira, o ano é 2024. A partir de agora, mais uma edição do nosso Farol de Limeira e eu faço contato imediatamente com José Antônio Encinas, que já está conectado aqui no Farol. Bem-vindo, Encinas. Um abraço. Outro abraço para você, Beto, e para todos que acompanham o nosso Farol de Limeira. Zé, já que eu estou falando de esportes, ontem teve uma reunião na CBF com a definição de muitas coisas, inclusive que o campeonato brasileiro terminará na data prevista. Você teve acesso a informações desta reunião? Sim, Beto. Aquelas duas rodadas, né, adiadas, que aí houve um consenso, né, a maioria quis que fossem adiadas duas rodadas, Beto. Essas duas rodadas vão ser realizadas no começo de setembro, né, quando haverá aí jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Então, concomitantemente, né, Beto, haverá os jogos aí e eles vão encaixar essas duas rodadas, então, que foram adiadas. E depois, Beto, eles vão também observar o andamento dos clubes do Rio Grande do Sul, né, Beto, que tem mais rodadas atrasadas, Juventude, Inter e Grêmio. Caso eles sejam aí eliminados, por exemplo, da Copa do Brasil, ou um deles, Beto, os jogos desses clubes pelo brasileiro serão marcados também naquelas datas que são reservadas para a Copa do Brasil. No caso da Libertadores, a mesma coisa, né, Beto? Se o Grêmio não avançar na Libertadores, ele poderá ter jogos do Brasileirão colocados em datas aí da Libertadores. E assim por diante, né? Então eles vão tentar encaixando, Beto, os jogos atrasados desses clubes em datas aí que vão possivelmente se abrir mais para frente, caso algum deles não avance aí nas suas competições. Também ficou decidido, Beto, que, por exemplo, caso aí haja um jogo, né? Eu vou só citar um assim, eventual, nem sei se já aconteceu ou não, mas, por exemplo, um jogo entre o Inter e o Flamengo, né? Lá no Beira-Rio. E o Beira-Rio, no momento, não pode ser usado, né, Beto? Então, o Inter vai solicitar ao Flamengo que joga hoje, o Flamengo pela Libertadores, o Grêmio, Beto, né, que está envolvido nisso, vai jogar amanhã, né? O jogo vai ser no campo do Coritiba, lá no Couto Pereira, né? Contra o Strongest, ou seja, o Grêmio já vai retornar então amanhã as competições, né, Beto, aí da Libertadores, ele que está com jogos atrasados. O Inter vai jogar hoje, Beto, na Arena Barueri, né? A Leila Pereira ofereceu o estádio lá, então o Inter vai jogar na Arena Barueri contra o Belgrano da Argentina, também aí buscando a sua classificação na Sul-Americana. Então, os clubes gaúchos estão retomando as atividades, né, Beto? Já tinham voltado a treinar e agora passam a jogar e vão ter que jogar bastante, né, Beto? Vários jogos por semana aí para tentar recuperar esse atraso aí no calendário. Tá certo. Quinta-feira, Corpus Christi, feriado e ponto facultativo também na prefeitura. O pessoal vai pegar um feriadão prolongado aí, Zé. É isso mesmo, Beto, né? A prefeitura divulgou ontem a relação aí dos serviços, né, Beto, que vão estar funcionando ou não no feriadão. E o edifício Prada, né, Beto, já foi informado que vai fechar aí tanto na quinta, que é o feriado de Corpus Christi, como também na sexta. Vão emendar, né? Vão fazer aí aquele feriadão prolongado, né, Beto? Outros serviços vão funcionar, viu, Beto? A coleta de lixo, por exemplo, vai ser normal, as feiras livres também vão funcionar normalmente, né? A UPA lá do Abílio Pedro também, que é 24 horas, funciona normal. E alguns outros serviços, né, Beto? Aí, Ceprosom, e também as escolas ficam fechadas, assim como a prefeitura, né, e o atendimento lá no NAC também, que é atendimento à população, também estará fechado aí, tanto na quinta como na sexta-feira. Também você tem informações a respeito da vacinação. Isso, Beto, né? Fazia tempo que não chegava vacina contra a Covid, né? Aquelas doses que a cidade tinha aí
guardadas, já tinham sido todas utilizadas, e a partir de hoje, Beto, né, chegaram ontem aqui novas doses, a partir de hoje a Secretaria de Saúde está informando que vai iniciar aí a vacinação contra a Covid-19 com a vacina monovalente, né? O público-alvo, segundo a Secretaria, são pessoas maiores de 6 anos de idade. A vacinação das 8 ao meio-dia e depois das 13, né, 1 da tarde até as 4 horas da tarde, né? Para tomar a vacina é importante lá levar a carteira de vacinação atualizada. Os pais, né, que forem levar suas crianças também devem levar toda a documentação. Abraço, Beto, um abraço a todos que nos acompanham por aqui nessa terça-feira, né? Quase encerrando praticamente a semana, pois vamos ter o feriadão na quinta-feira, né? É um dia gostoso, um solzinho bem preguiçoso e um clima melhor do que estava, aquele calorão, né? Para quem gosta um pouco do clima mais frio, está ótimo assim, né? Tá certo. Bom, tem alguns temas espinhosos para você analisar hoje. Eu vou começar exatamente com a divulgação feita pelo jornal O Globo dos gastos do Poder Judiciário. Imagine, Cláudio, e a quem nos acompanha, o Poder Judiciário brasileiro não tem limites para a gastança. Muito se fala que o governo gasta demais, mas o Poder Judiciário gastou 132 bilhões de reais no ano passado, superou, bateu o recorde de gasto. Claro que nesse gasto aí se inclui salário de servidores, de juízes, né, de modo geral, de ajudantes, estagiários, mas o que me chamou a atenção, Cláudio, foi também investimento, compra de material. Você vai nos fóruns aí, em regra, né, você vê os computadores parecem da época do XP, né, do antigo XP, tudo sucateado. Então, a gente percebe nitidamente que deve haver um favorecimento para as altas cortes, né? Mas o Poder Judiciário em si, aqui nós tivemos a inauguração de um novo fórum, né, já faz algum tempo, mas, Cláudio, 132 bilhões de reais gastos do Judiciário, o equivalente a 1,5, 1,6 do PIB, quando na maioria dos países esse investimento é inferior a 1% do PIB, Cláudio. Olha, Beto, o Poder Judiciário brasileiro, levando-se em consideração também os proventos, né, os salários dos magistrados, desde a primeira instância até a mais alta corte, passando por todos os tribunais, e nós sabemos o quanto existem pelo Brasil todos, né, TRFs, TJ, STJ, Supremo, primeira, segunda, terceira instância, sempre foi gastão, Beto. Nós temos aí uma série de penduricalhos, por exemplo, nos salários dos magistrados, que vão do bolsa para estudo, né, dos filhos do próprio magistrado, até auxílio paletó, né, que é aquele dinheiro que o magistrado recebe para comprar os ternos, né, as suas vestimentas utilizadas no dia a dia. E a gente percebe que tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário, todos eles têm obrigação de estarem sempre bem vestidos, com paletó, gravata, né? Mas o que assusta às vezes, Beto, é a compra de outros produtos, né? O Supremo, por exemplo, teve uma compra aí de uísque, vinhos, né? Alimentos de Tribunal, nossa, é uma festa danada, mas enfim, é o poder. Cláudio, agora um tema espinhoso. O jornal italiano Correio della Sera divulgou o que teria acontecido algum tempo atrás, numa reunião no Vaticano, na qual o Papa
utilizou uma expressão italiana, que obviamente eu não vou reproduzir aqui, mas o que significaria para nós aqui viadagem, né? Ele falou que os seminários estão com muita viadagem entre as pessoas. Claramente, isso foi visto como uma classificação homofóbica do Papa. Eu tenho a minha opinião, depois eu falo, mas eu gostaria de ouvir a sua. Mas é o seguinte, o Papa Francisco pode ser acusado de algumas coisas, por exemplo, né? Mas menos de não ser progressista. Na minha opinião, ele é muito progressista. E ele foi um dos únicos papas que eu me lembro que trata ou tratou com acolhimento às comunidades LGBTQIA+, né? Desde o começo, desde a sua primeira declaração, ainda em voo, quando estava vindo para o Brasil. Agora, Cláudio, é uma situação interessante porque a igreja, ela se submete às suas próprias regras. E você questionar regras da própria igreja, contrariá-las, eu acho que você pode discutir, você pode discordar. Mas quem dita as regras é a igreja. E essa postura do Papa me parece que será amplificada nos próximos dias, Cláudio. Beto, nós temos um grupo de religiosos, né, no Vaticano que são muito conservadores, né? O Corriere della Sera, né, o Correio da Tarde, como se diz como seria a tradução literal do nome do jornal, né? É um jornal muito ligado ao Vaticano, né? E tem a impressão também que essa divulgação é mais uma forma de ataque ao próprio Papa, né? Acredito até que ele tenha usado essa expressão como ironia dentro do próprio Vaticano, dentro da própria igreja, para tentar mostrar que existe um certo exagero no tocante ao que a ala conservadora pensa e a forma como a ala conservadora age, né? Eu tenho a impressão que foi uma ironia nesse sentido, né? Se foi uma definição da parte dele, foi uma questão que pode realmente ser considerada homofobia, mas como você disse, ele é um Papa considerado progressista, né? E que deu grande visibilidade à comunidade LGBTQIA+. Então, acredito que seja, de fato, mais uma tentativa aí de minar a sua capacidade, de minar o seu papado, né? Porque tem muito conservador de olho no cargo ali para trazer a igreja de volta a quase Inquisição, né? Que é como uma boa parte da igreja entende que deveria ser, né? E mesmo para contrapor as próprias denominações evangélicas que agem dessa forma, principalmente os pentecostais, né? Que são eles seguiam mais pelo Antigo Testamento, né? Do que pelo Novo Testamento, monotônica praticamente, né? Sempre no mesmo tom. É terrível de aguentar, viu? É terrível de escutar ela falar e é coisa para dormir mesmo. Ela precisa dar uma melhorada aí na voz e no timbre de voz, porque ela vai fazer muita gente dormir. Ou então esse é o objetivo dela, né? Mas também tive essa impressão. Acompanhei uma parte da entrevista. Mas vamos preparar os bolsos, né, Claudio? Que os presos seguirão abrasilizados, eu não entendi muito bem isso, ou seja, não seguirão exatamente a política internacional, né? Beto, aí não tem como, né, fazer uma modificação tão drástica dessa forma, né, de você não seguir o preço internacional, porque o petróleo dita aí, como commodities, né, ele dita aí os valores pelo próprio valor de cada barril de petróleo que é comercializado no mercado. E quem dita esse valor também é o próprio mercado, né? Então é difícil a gente entender, mas com certeza
os preços não vão parar de subir, não, né? Não acredito que haverá uma redução como houve e que praticamente quase derrubou a Petrobras, né? Cláudio, vamos lá. Semaninha curta, feriado, quinta-feira. Amanhã a gente volta a conversar aqui no nosso Farol. Por enquanto, muitíssimo obrigado. Grande abraço, uma ótima terça-feira a todos e até amanhã. Muito bem, lembrando, daqui a pouco também nós teremos aqui a participação da doutora Fernanda Minitti, do nosso companheiro César Roberto, que dará todo o panorama, né, do campeonato que volta nesse final de semana, como eu falei com o José Antônio Encinas, e também o comentário de Ricardo Galzerano. O tema de hoje, com a doutora Fernanda Minitti, será as consequências imediatas, né, de quem consegue a tão almejada e esperada aposentadoria. Mas vamos, como eu falei, com o boletim do nosso companheiro César Roberto, na sequência, a participação da doutora Fernanda Minitti. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, ontem 3 jogos deram sequência à 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em Curitiba, o Curitiba venceu o Operário de Ponta Grossa por 3-0. Em Ribeirão Preto, o Botafogo foi derrotado pelo Novo Horizontino por 1-0. Botafogo vai de mal a pior na Série B, hein? E em Florianópolis, o Avaí venceu o Goiás por 2-0. Nós teremos hoje uma partida ainda por esta rodada. Às 19 horas em Manaus, Amazonas e Mirassol. O jogo entre CRB e Sport Recife ainda não tem data definida em razão dos jogos da Copa do Nordeste. O Santos lidera a Série B com 15 pontos, o América Mineiro é o segundo também com 15, o Goiás é o terceiro com 14 e o Avaí agora é o quarto colocado com 13 pontos. Terminasse agora esse campeonato, seriam essas 4 equipes que subiriam da Série B para a Série A do Brasileiro. Lá embaixo, o Brusque é o 17º colocado com 5, o Paysandu 18º com 5 também, o Guarani é o 19º com 4 e o Botafogo de Ribeirão Preto é o último colocado com 4 pontos ganhos. Hoje a bola rola, Beto, teremos Libertadores e Sul-Americana, hein? Com brasileiros em campo. Libertadores América, 6ª rodada, fase de grupos, o Botafogo vai até a Colômbia enfrentar o Júnior Barranquilla, jogo marcado para as 19 horas desta terça-feira. Teremos também a LDU enfrentando o Universitário do Peru no mesmo horário e o Atlético Mineiro também jogará às 19 horas desta terça contra o Caracas em Belo Horizonte. Além de Peñarol e Rosário Central no Uruguai, Flamengo e Milionários da Colômbia 9 da noite no Maracanã e o Bolívar da Bolívia enfrentando o Palestino do Chile lá na Bolívia. Sul-Americana, Beto, hoje, ai, hein? Nós teremos Argentino Júnior contra o Nacional do Uruguai, aliás, Nacional do Paraguai, desculpe. Argentino Júnior e Nacional do Paraguai às 19 horas. Esse jogo aqui só para cumprir tabela, né? Os dois estão fora. E neste grupo teremos hoje, 19 horas, Arena Corinthians e Racing do Uruguai. O Racing lidera a competição com 1 ponto a mais do que o Corinthians. O Timão, portanto, precisa ganhar o jogo esta noite para se classificar em primeiro do grupo e passar para a próxima fase da Sul-Americana. Será que dá, Beto? Eu acho que dá. Estou confiante no Corinthians logo mais à noite. Teremos também Sul-Americana, né? O Racing da Argentina enfrentando o Sportivo Luquenho, 9h30 da noite. O Inter de Porto Alegre, olha que beleza. O Colorado volta a campo logo mais à noite contra o Belgrano. Esse jogo será 9h30 da noite na Arena Barueri. E o Delfim vai enfrentar a equipe do Real Tomayapo, 9h30 da noite. Falando em internacional, a CBF pode confirmar nos próximos dias que o Grenal do Campeonato Brasileiro seja disputado no estádio do Maracanã, em razão, né, do Beira-Rio e também da Arena Grêmio ainda estar passando por problemas em relação às enchentes lá no Rio Grande do Sul. É isso aí, Beto. Em relação ao futebol doméstico, a Inter se reapresentou agora pela manhã, está treinando neste exato momento no Limeirão, visando o jogo do próximo sábado, também aqui em Limeira, contra
contra a Patrocinense de Minas Gerais. A Inter que vem fazendo uma boa campanha na Série D do Brasileiro, tanto é assim que lidera o seu grupo e praticamente já está classificada, né, para a próxima fase desta competição. São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade, meu amigo e minha amiga. Escritas fiscais, contabilidade em geral e imposto de renda, procure por Vitória Contabilidade, na Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, Beto, uma boa terça para todo mundo, sorte para o Corinthians logo mais à noite e até amanhã. Muito obrigado, César. Sorte pro Coringão, é isso aí. Previdenciário. Muito bem. Doutora, vamos tentar entrar novamente, por gentileza, para que a gente tenha o casamento da voz e da imagem. Isso aí se chama delay. Era muito comum no rádio antigamente, principalmente nas transmissões de rádio com longa distância. O retorno que vinha para a cabine chegava depois de alguns segundos, né? César Roberto que adorava isso, ele ficava louco da vida, ele ficava na beira do gramado e aí o som, o locutor, né? César, e você? No caso do saque do FGTS, ele pode levantar o valor integral que esteja ali depositado, que ele não ainda não havia preenchido as hipóteses legais para saque. Quando a pessoa se aposenta, ela já preenche esse requisito para fazer o levantamento de todos os valores que estão ali depositados a título de FGTS. Lembrando que se a pessoa continua trabalhando nessa empresa em que ela vai sacar esses valores, essa última empresa, ela, além de levantar tudo aquilo que está lá, ela pode ir levantando o valor mês a mês até o fim desse contrato de trabalho. Então é importante, quando a pessoa se aposenta, ela faz todo o trâmite, recebe a aposentadoria e, após isso, ela já vai até a Caixa Econômica Federal para dar entrada ali e receber todos os valores dos direitos que estão ali ativos na Caixa Econômica Federal. Além desses, tem alguns outros direitos também que o aposentado ele tem direito, como, por exemplo, a manutenção do plano de saúde. Algumas pessoas têm o plano de saúde em que a empresa paga uma parte e o empregado custeia outra parte. Nesses casos, o aposentado ele tem direito de manter esse plano de saúde em que ele estava vigorando pela empresa, desde que ele arque com o valor custeado pela empresa. Porém, ele consegue manter esse valor de mensalidade, esse valor com custo mais reduzido. Então, a manutenção no plano de saúde é algo que muitas pessoas também procuram para fazer depois de terem rescindido o contrato de trabalho, mas desde que elas paguem a parte que caberia a ela, ao empregado, e também a parte que a própria empresa custeava. E ali vão alguns direitos de revisão, mas se abre ali a contagem desse prazo. A possibilidade também de acumular aposentadoria com a pensão por morte, de receber os dois benefícios, de acordo com a legislação, o valor respectivo delas vai ser calculado, mas se cumula o benefício, a aposentadoria e a pensão por morte. Em alguns casos, ainda também. E uma outra hipótese também, que é específica para a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por incapacidade permanente, antiga chamada aposentadoria por invalidez, que é aquele que necessita de cuidados permanentes e se aposentou nesta modalidade específica, aposentadoria por incapacidade permanente, se precisar de cuidados permanentes para atividades básicas, como se vestir, comer, se trocar, enfim, tem direito a um acréscimo de 25% nessa modalidade de aposentadoria. Então aqui surgem alguns direitos que vêm com a concessão da aposentadoria, e outros também pelo fato de se caracterizar uma pessoa nos moldes legais idosa. Doutora Fernanda, antes de passarmos para o campo das restrições, antigamente havia um conceito errôneo que
uma pessoa, ao se aposentar, seria desligada automaticamente da empresa se ela estivesse trabalhando. Hoje a gente sabe que não, faz muito tempo. Uma dúvida, se ela sacar esse saldo do FGTS para efeito de indenização, caso ela venha a ser demitida pela empresa, esse saldo fica congelado no momento que ela sacou para efeito de indenização e multa, ou ele é zerado, doutora? Quando a pessoa saca o FGTS, isso não elimina a multa, não é zerado. Ela vai receber, se tiver as respectivas multas no momento da rescisão, no momento da dispensa. Perfeito. É isso aí. Ela vai receber exatamente o que ela receberia, a título legal. A única diferença é que ela vai poder sacar aquilo que já está ali, mas isso não vai tirar o direito dela de receber eventuais multas pela dispensa, ou de multa de 40%, ou enfim, as respectivas multas no momento se ocorrer uma dispensa ali sem justa causa. Perfeito. E uma outra questão, se essa pessoa continua trabalhando mesmo aposentada, numa empresa, por exemplo, numa empresa comum, CLT, né, e tal, digamos que ela tenha que se submeter a um afastamento. Normalmente a regra é que a empresa paga 15 dias e depois o INSS paga os outros. Como que funciona isso? O INSS terá que pagar por isso? Vamos lá, a pessoa aposentada, ela não sai em auxílio-doença, não é possível acumular a aposentadoria com auxílio por incapacidade temporária. Então, aqui ele não preenche mais a hipótese legal de afastamento depois de aposentado, porque não é possível acumular os dois, independente, não é possível acumular os dois. Então, aqui não vai nem a empresa pagar, nem o INSS conceder, porque ela não vai preencher esse requisito. Perfeito. Então, é aposentadoria pura e simples também. Exatamente. Outra coisa também que ela não tem o direito seria de acumular o seguro-desemprego com a aposentadoria. Então, os aposentados também não recebem ali o seguro-desemprego. Aproveitando até o gancho, o aposentado por invalidez, uma das outras restrições, ele não pode exercer atividade laborativa, então ele não pode voltar a trabalhar. Isso pode dar problema, inclusive, né, doutora? Ele pode cessar a aposentadoria, ele tem que devolver todos os valores recebidos por entender que ele tem ciência de que ele é proibido por lei de continuar trabalhando. Tanto o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, ou o auxílio por incapacidade permanente, que era chamada aposentadoria por invalidez. Nos dois casos, a vedação legal de continuar trabalhando. Caso isso aconteça, o INSS descubra, essa pessoa vai ter o benefício cessado e, além disso, o INSS vai solicitar a devolução dos valores que ele pagou de benefício desse período todo. Então quer dizer que não adianta esse jeitinho que a pessoa queira dar, né? Porque isso aí é uma irregularidade, como tal, passível de punição, é isso, né? Exatamente, isso tem previsão legal, então tem artigos já mencionando e explicitando isso. Contra isso não vai haver muita defesa, vamos colocar assim. A pessoa vai dizer que estava passando por necessidade, enfim, a defesa financeira, mas é algo que já nasce ilegal, porque na concessão já vem até a observação de que essa pessoa ela não pode continuar trabalhando. Por isso que foi concedido o afastamento, para que ela, tendo em vista que ela não consegue exercer as atividades habituais da vida dela por mais de 15 dias ou as atividades para o trabalho. Perfeito. É isso aí. Então estão aí os direitos do recém-aposentado, né? Daquela pessoa que acabou de receber a sua aposentadoria, pode procurar tudo isso que a doutora Fernanda falou, liberação, PIS, PASEF, FGTS, restrição de imposto de renda, enfim, mais uma aula da doutora Fernanda. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, doutora, uma ótima sequência de semana, um ótimo feriado e até semana que vem. Obrigada, eu que agradeço, ótima sequência para todo mundo, até mais. Rápido intervalo e depois a conclusão do programa com o Ricardo Galzerano. Eu volto amanhã às 10.
valorizada de Limeira? Esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas na próxima rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Eu vi ontem um vídeo de uma entrevista do ex-ministro Paulo Guedes, e ele citando como a esquerda está perdendo força popular no mundo todo, em países, claro, democráticos. Por quê? Porque as pessoas estão acordando para a verdadeira realidade dos fatos. Estão vendo que aquela história, ideologia do bem, ou como o Lula usou muito, nós contra eles, não cola mais. Isso foi mantido muito tempo pela imprensa, a grande imprensa adestrada e domesticada ideologicamente pela esquerda e também monetariamente falando. Com as redes sociais surgiram outras visões de mundo para as pessoas comuns. As pessoas vão mudando a visão, vão enxergando novas realidades que ficavam, não vou dizer soterradas, mas adormecidas, porque a informação vinha através dos grandes jornais e da grande rede de televisão. Hoje se sabe, se vê, que o modelo de esquerda, como o erro do governo Lula, não funciona. O que funciona no mundo é menos estatais, menos controle de governo, totalmente ao contrário do que faz o governo atual, que é a favor de estatizações, que é a favor do controle. Inclusive, essa reforma tributária é um perigo, porque parece que o dinheiro todo iria para a mão do governo federal para ele distribuir para estados e municípios. Isso seria um passo para uma ditadura de esquerda. Mas, enfim, as pessoas estão acordando, aprendendo a enxergar outras realidades que não via antes. O que adianta uma pessoa falar nós contra eles, se ele é o maior esbanjador que tem e o país não vai para frente, não sai do lugar? Porque a economia não está tão ruim assim, mas vai ficar. Vai ficar por conta dos erros acumulados desse 1 ano e meio de governo. Porque a visão é ultrapassada da esquerda. É preciso abrir a economia, facilitar os negócios, se interagir com o mundo, não ficar nessa conversinha de Cuba, Nicarágua, Venezuela, Hamas. Essa conversa do Lula não cola mais. O mundo mudou e o PT e o grupo que no entorno do presidente não acordaram para isso ainda.